Bom dia, Day Trader, eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 9 de outubro de 2023, uma segunda-feira, semana de feriado, então a semana é mais curta, temos 3 dias para operar no Day Trade no mercado financeiro, mas agora, sem mais delongas, vamos direto para as notícias e entender o que está acontecendo no mercado hoje e já começar falando da guerra que está acontecendo no Oriente Médio e do impacto que isso tem no petróleo, visto que o Oriente Médio produz cerca de 1/3 de todo o petróleo consumido no mundo. Então, o fato é que isso deixou os mercados um pouco mais agitados. O barril Brent de petróleo chegou a subir 5% e agora caiu 2% e nesse momento está num platô. Nada de muito alarme porque ele não chegou a atingir os mais níveis que aconteceram na semana passada. Então, os níveis estão todos controlados até o momento, mas a gente está atento para ver o que vai acontecer e o desdobramento da guerra para ver quais serão os impactos. Isso pode sim impactar o mercado financeiro, pode sim impactar a cotação do barril Brent de petróleo, que a gente já tinha atenção a isso e já estava acompanhando o desdobramento da informação com relação a esse tema. Também tem informação da inflação americana, dado o payroll que saiu na sexta-feira, os indicadores disseram sim que a inflação deles está num momento um pouco complicado e preocupante para crescimento. Isso faz com que a gente tenha atenção à taxa de juros e as próximas reuniões do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, como a gente já estava preocupado. Agora tem o retorno do feriado chinês, o mercado chinês vai abrir, isso vai injetar liquidez também aqui no nosso mercado e também vai movimentar os mercados globais. Vamos ficar atentos, pode trazer muita liquidez, apesar da agenda vazia de hoje. E já comentando da agenda, vamos direto para a agenda aqui para entender o que está acontecendo no calendário econômico e não temos nenhuma informação impactante com data para acontecer, com horário para acontecer hoje. Então não tem nada de muito impactante para citar aqui no calendário econômico, mas já é importante aqui falar para vocês os horários impactantes da bolsa que eu sempre digo nesse momento para vocês. Às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil. Às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu prefiro começar a operar. Por quê? Quando abre o mercado futuro, até a abertura do mercado à vista a gente já tem algum movimento. Quando abre o mercado à vista tem injeção de liquidez e também provável alteração de tendência. Isso me deixa sempre atento e me faz com que eu tome posição no mercado a depender da configuração do gráfico. Às 10h30 abre a análise, o mesmo pode acontecer, mas o mercado já tem movimento para que a gente consiga fazer a leitura do comportamento do preço. E agora vamos entender o que está acontecendo nas principais bolsas e indicadores mundo afora. A Ásia fechou praticamente toda em queda. Na Europa a gente tem um movimento misto e nos Estados Unidos também um movimento misto ali, levemente para alta, com o Dow Jones e Nasdaq em alta nesse momento. SP500 cai 0,46%. Estou falando do mercado futuro. O nosso AWZ, nossa bolsa dolarizada, fechou em alta de 0,86%. Barril Brent de petróleo cotado a 86,96 dólares, numa alta de 3,77%. O minério de ferro cotado a 116,45, numa leve queda de 0,94%. DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,39%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, o índice do medo, numa grande alta de 9,23%, nesse momento a 19,04 pontos. As bitcoins cotadas a 27.587 dólares. E agora, nesse momento, eu falo para você que está me assistindo pelo Instagram, desejo lucro para você. Quem está no YouTube continua, ainda vou analisar o índice futuro e o dólar futuro para a gente se preparar para fazer um day trade de qualidade. Mas para você que está no Instagram, se quiser ver análise, vai ter que correr lá para o YouTube. Desejo um dia de lucro, um dia de gain para vocês. Cuidado e cautela sempre é bom e um forte abraço. Bom dia, lucro no bolso para vocês do Instagram. Agora vamos lá para o YouTube, vamos entender aqui, analisar e fazer aquela preparação para o que dá dinheiro no bolso, comida na mesa. Vamos para o índice futuro, lembrando que essa é uma análise de ativos, isso não é uma indicação nem de compra nem de venda, para que vocês se preparem para o mercado financeiro, começando pelo índice 60 minutos, que é o horário dos day traders, tá? Depois a gente vai de fato analisar o diário, mas o que aconteceu no índice aqui, lembrando, tá? Semana passada eu falei desse movimento de queda que bateu nesta zona aqui de suporte, caiu até a zona de resistência, chegou a romper a zona de resistência com alto volume financeiro. Reparem aqui nesses candles aqui, nesses 4 candles aqui, ó. Eu vou evidenciar para vocês aqui, ó, vou deixar aqui apontado para eles e vou evidenciar com esta ferramenta aqui para vocês, esses 4 candles aqui, ó. Olha, este candle, este candle, este candle e este candle. Agora reparem aqui no volume financeiro, da onde eu vou deixar evidenciado para vocês. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de novo. E aqui, ó, o volume financeiro daqueles 4 candles, ó, ele não fica, infelizmente não fica evidenciado aqui, mas vocês estão entendendo quais são os 4 candles que eu estou apontando. O volume foi muito acima da média, mostrando um alto volume financeiro, uma alta injeção de liquidez nesse ponto. E isso é importante porque, vou explicar para vocês, exatamente nesse momento foi quando o mercado defendeu o movimento de queda, injetou liquidez e o mercado subiu, dando essa pancada de alta, cortando tanto a zona aqui de suporte, né, que virou zona de resistência porque estava acima do preço,
preço, então ela cortou essa zona, em um candle só, cortou a zona, cortou todas as médias e depois continuou fazendo o movimento de alta, tá? Sugerindo que sim, foi uma defesa e sim, tem espaço para que o mercado fique aqui ricocheteando nessas duas zonas e encaixotado nessa região, tá? Então, só vamos pegar aqui primeiro, tá? A diferença do volume, tá? A diferença da distância desse preço aqui, ó, dessa região, dá de 2.900 pontos. Isso é um ponto interessante porque, lembrando, em média, o índice se move cerca de 1.700 pontos. Em média, isso não quer dizer que vai ser sempre esse movimento. E aí, se a gente pegar aqui a contar da alta, do pico de alta do movimento de sexta-feira até a parte superior desse caixote, temos 1.232 pontos. Tá um pouco apertado, abaixo do range do movimento do dia, a depender do gap do comportamento do preço, vai ser muito complicado achar um trade hoje, muito porque nessa parte superior do preço, nos 60 minutos, nós temos alguns pontos interessantes, tá? A gente tem aqui essa zona de suporte, e acima da zona de suporte nós temos a média móvel de 200 períodos aritmética, que fato vai se mexendo e vai voltando ao seu movimento de queda para encontrar com preço, entrando numa trap zone. A gente está numa trap zone gigante agora, o que dá espaço para o movimento, mas a gente espera o comportamento do preço. Eu entendo que essa trap zone vai se estreitar e deixar a gente atento a esse movimento. Vamos dar uma olhada no diário para ver o que o diário nos sugere, já pode adiantar de antemão. Isso aqui tem um mega pavio para baixo, tá? E vamos ver como é que é o impacto desse mega pavio. E por que eu disse isso? Porque a gente tem um mercado de queda, tá? E nesse mercado de queda a gente teve um grande movimento de alta. Deixa eu afastar um pouco mais o preço aqui. E olha só, os 60 minutos refletiu no diário exatamente o que eu estava dizendo para vocês. Eu disse na sexta-feira que o mercado estava estressado, perto daquela zona que pode entrar força compradora no IFR. Foi o que aconteceu, entrou força compradora e empurrou o mercado para cima, deixou esse mega pavio aqui, sugerindo que essa região toda é uma zona de defesa com um volume financeiro bem acima da média, dizendo que sim, tomem cuidado aqui nesta região aqui, se o mercado caso se mova em queda, tá? A gente tem acima do preço a média móvel de 9 exponencial no diário, aquela zona de suporte que eu disse para vocês, e a média móvel de 200 no diário, que se move muito mais devagar e está praticamente lateral um grande tempo aqui. A gente pode ficar encaixotado nessa região aqui, grande, como a gente ficou nessa outra região aqui que eu estou evidenciando aqui para vocês, tá? Então a gente pode ficar encaixotado sim nessa região, tem expectativa de que fique mesmo, dado todo o comportamento do preço, mas vamos ver o que vai se desdobrar nos próximos dias. Só um ponto interessante, voltar lá rapidamente nos 60 minutos para finalizar aqui essa análise e partir para o dólar. A gente tem um espaço aqui no índice para que ele faça um movimento de alta, porque o IFR está abaixo da linha dos 70%, mas acima da linha dos 50%, sugerindo um comportamento de alta e também com aquele forte movimento de defesa dos comprados, fazendo com que o movimento suba, tá? Não entendo que ele vá subir muito, mas imagino que ele possa ficar aqui encaixotado nessa região levemente lateral, um pouco para cima. Vamos ficar aqui atento ao que vai acontecer com o índice. E agora vamos dar uma olhada no dólar 60 minutos para ver o que está acontecendo, tá? Pegar a ferramenta triângulo e já evidenciar para vocês aqui o comportamento do preço, tá? Vamos lá. O mercado estava estressado sim nesse movimento de alta, eu falei para vocês e ainda disse para vocês, olha, aquele movimento ali pode ser uma deriva, tá? O que aconteceu? A gente teve o payroll tanto no índice quanto no dólar que fez movimento, mudou um pouco aqui a configuração da deriva, mas manteve essa configuração aqui, eu vou mostrar para vocês, e ele fez o corte dessa deriva, olha só, esse candle aqui, ó, grande, de volume, esse foi o candle do payroll, fazendo com que o movimento se movimentasse para cima e na sequência o mercado caísse, ó, olha só como ele fez o movimento de queda aqui no dólar e depois lateralizou. Só que esse candle aqui ele cortou aquela deriva, sugerindo que agora o mercado está fazendo um movimento de queda e também fez esse movimento de pivô, tá? Fez aqui a impulsão, fez a retração, fez nova impulsão, sugerindo o movimento de pivô, vindo buscar esta zona de suporte. Isto pode acontecer, tá? Olha só o movimento do comportamento do IFR trabalhando abaixo da linha dos 50%, mas um tanto que acima da linha dos 30%, dando espaço para queda. Já dá para até traçar um fibo aqui com relação a esse movimento de pivô para ver que a gente tem um alvo aqui, ó. A gente já tem um alvo aqui nessa região de fibo e tem uma zona que a gente pode considerar uma leve zona de suporte, só uma zona de atenção, não diria nem que é uma zona de suporte, tá? Uma leve zona de atenção que está dentro desse primeiro movimento de fibo aqui que eu desenhei aqui para vocês, um alvo em 5.171 dólares, tá? E aí se eu pegar aqui o range, vamos ver o range de movimento de queda até o 5.171, até mais ou menos aquela região do 5.171 a gente tem um range de 46 pontos. Se a gente for pegar aquele ponto lá de atenção, 66 pontos, tá? E se a gente pegar ali ainda mais abaixo aquela zona de suporte, 111 pontos. Então a gente tem ali um movimento bastante elástico para acontecer, lembrando que a média de movimento do comportamento do dólar gira em torno de 54 pontos. Vamos só pincelar aqui o diário para ver se tem alguma coisa um tanto de interessante. Tem, de fato tem, tá? Vou afastar um pouco mais o gráfico para mostrar para vocês. A gente tem aqui uma região interessante, olha só,
deixa eu pontuar aqui para vocês uma coisa interessante. Olha só, essa parte superior aqui, ó, que eu desenhei já para vocês há um longo tempo, esse aqui é uma zona de suporte. Olha só o que esse candle fez, ele veio, o preço veio aqui, tocou nessa zona de suporte e caiu, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é uma estrela cadente, tá? Quando a gente vê uma estrela cadente numa zona de contexto, tá? Que é essa zona de suporte, sugere que o preço possa fazer um movimento de queda. E apontando para essa estrela cadente, deixando bem evidente aqui no diário, olha só o IFR na parte inferior da tela que ainda está estressado, trabalhando acima dos 70%, sugerindo que sim, isso pode ser um ponto de reversão, um movimento de queda, e sim, muito provavelmente o preço vem aqui brigar na queda e vir buscar essa parte inferior. O dólar está com um desenho um pouco mais interessante, a depender do fechamento do candle de hoje. Se for um candle de corpo e força abaixo dessa estrela cadente, a gente vai ter mais um movimento de queda. E a última vez que a gente viu uma estrela cadente como essa foi nesse ponto que eu evidenciei para vocês aqui, e o mercado fez o que nós aqui analisamos e fez um movimento de queda. Então olha só como a análise do Bom Dia Day Trader vem se refletindo todos os dias aqui no mercado, e vale a pena assistir até o final. Agora eu vou convidar vocês a assistir o Arriscando a Própria Pele hoje à noite, às 8 horas da noite. Eu posso afirmar para vocês que é o único local onde você vai ver day trade de verdade todos os dias na conta real, com dinheiro de verdade, no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele, onde eu mostro para você o caminho para fazer 5 de 1, e o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês, porque você vê tudo isso acontecendo na conta real, nos vídeos que eu posto aqui, mostrando o meu day trade na conta real, do Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite. Espero vocês lá, e desejo a todos um bom dia de game, como eu sempre falo aqui no final desses vídeos do Bom Dia Day Trader. Bora pro game, pessoal!